Pode não ser a notícia mais atraente do momento, mas fará muito bem ao planeta em tempos de Greta Thunberg, por exemplo. Os cientistas do Negev, do deserto do Negev, os cientistas de Israel, descobriram uma forma de acabar com lixões e aterros sanitários. Lixão e aterro sanitário, via de regra, é a mesma coisa. Embora digam que existe diferença crucial, fundamental entre lixão e aterro sanitário. As imagens dizem que não. Veja, por exemplo, esta imagem. Trata-se de um lixão, mas do lado esquerdo temos também aterros sanitários. Esta outra imagem mostra a deprimente vida de catadores de lixo no lixão. E aqui nós temos também um lixão. Seja como for, aterros sanitários ou lixões têm a mesma aparência. Esteticamente é a mesma coisa. Aterros sanitários diferenciam-se de lixões porque incorporam alguma infraestrutura, alguma estrutura para extrair do lixo alguma quantidade de gás metano e impedir, por exemplo, que o churume entre na terra e acabe pegando lençóis freáticos. Há, sim, diferença técnica, mas esteticamente é a mesma coisa, ou melhor, fisicamente é a mesma coisa, porque lixões e aterros sanitários exigem grandes quantidades de terra e fica lá o lixão a céu aberto. Cientistas de Israel estão a um passo de transformar lixões e aterros sanitários em coisa do passado. Vou falar de modo bastante simples, depois vou para a reportagem um pouco mais técnica. Imaginem os amigos o seguinte: um caminhão, desses caminhões de lixo, de coleta de lixo, sai pela cidade coletando o lixo e retorna à sede da empresa. Vamos imaginar aqui uma empresa terceirizada. Ao chegar na empresa, esse caminhão carregado de lixo é acoplado a algumas mangueiras, algumas tubulações. Bem, dessas tubulações sai água crítica, que simplesmente dissolve o lixo orgânico e dissolve fracamente o lixo inorgânico dentro da caçamba do caminhão. Ao dissolver o lixo orgânico e fracamente o lixo inorgânico, outras tubulações já imediatamente coletariam a sobra, digamos assim, do lixão, ou seja, gás metano e também o hidrogênio, gás metano e hidrogênio. E a parte inorgânica que não fora dissolvida pela lavagem com água crítica poderia ser reutilizada pela indústria. Tudo isso feito em minutos dentro da própria caçamba do caminhão. Ali é produzido o resíduo que pode voltar para a indústria dentro do caminhão e também toda a decomposição transformada em combustível é imediatamente canalizada para um depósito da empresa. Parece ficção, mas é exatamente isso que os cientistas israelenses estão trabalhando agora. E atenção, governo brasileiro, como se trata lá em Israel de pesquisas do governo com a iniciativa privada, juntos, os pesquisadores pedem ajuda, parceiros para desenvolver o projeto, que no primeiro passo, no primeiro momento, será caro, mas depois renderá muito. Atenção, governo brasileiro, por que não fazer parceria com Israel para revolucionar a história do lixo no mundo? Fica a dica. Bem, a matéria saída no Breaking Israel News diz o seguinte:
Com a crescente crise climática, essas tecnologias estão se tornando cada vez mais críticas, especialmente para o tratamento de resíduos não biodegradáveis, como plástico, que não podem ser decompostos ou dissolvidos por agentes naturais e possuem alto teor de energia. Pesquisadores da Universidade Ben Gurion, do Negev, em Beersheba, pesquisadores desenvolveram uma tecnologia para transformar resíduos contendo carbono em gás usando água supercrítica. Água supercrítica é uma água que chega a temperatura de 374 graus, mas com muita compressão. O Laboratório de Combustão Limpa, sob a direção do Dr. Efim Koritny, passou 6 anos desenvolvendo o esquema tecnológico do novo processo de gaseificação. Os pesquisadores argumentam que as propriedades únicas da água supercrítica e da inovação tecnológica superarão as tecnologias existentes, tanto na qualidade do gás produzido quanto na eficiência energética em geral. Um pedido de patente provisório já foi enviado. Água supercrítica é aquecida a mais de 374 graus Celsius e pressurizada em mais de 219 atmosferas. Tem propriedades químicas únicas. Decompõe ativamente a matéria orgânica e dissolve fracamente substâncias inorgânicas. Como a maioria dos resíduos contém substâncias orgânicas e inorgânicas, o tratamento gera a conversão do material orgânico em gás e a parte inorgânica sólida pode ser reutilizada posteriormente na indústria ou então para blocos de aterros sanitários. Os componentes orgânicos são transformados em hidrogênio, metano e dióxido de carbono, explicou Koritny. O hidrogênio e o metano são fontes potenciais de combustível e matérias-primas para a indústria química. O hidrogênio, como substituto da gasolina, é de particular interesse para a indústria automobilística, onde os cientistas estão investigando células, trabalhando na pesquisa de células de combustível de hidrogênio. Os veículos com células de combustível de hidrogênio produzem emissão zero e a célula de combustível acoplada a um motor elétrico é 2 vezes mais eficiente que um motor de combustão interna movido a gasolina. A gaseificação também é uma solução potencial para o tratamento de resíduos perigosos e sua segurança, resíduos hospitalares, por exemplo. Conclui Koritny, os pesquisadores estão buscando investidores para levar a sua tecnologia para o próximo nível. A matéria não diz qual é o nível, mas supõe-se que seria já a transformação do lixo dentro das caçambas, ou seja, uma engenharia capaz de transformar a caçamba do caminhão em uma das peças acopladas à própria indústria da transformação do lixo em combustível. A pesquisa foi apoiada por 3 ministérios em Israel: o Ministério das Infraestruturas Nacionais, Energia e Recursos Hídricos, o Ministério da Proteção Ambiental, claro, e o Ministério da Economia e Indústria. Essas 3 áreas estão realmente ligadas. O planeta agradece, portanto, está aí o Ministério da Proteção Ambiental e a economia também, porque gerará muita riqueza. O lixo gera riqueza, sempre gerou, mas um potencial muito pequeno. Se Einstein dizia que nós usamos apenas 10% da nossa capacidade de raciocínio, o mesmo acontece com o lixo. Provavelmente menos ainda. Nós usamos menos de 10% de toda a riqueza que está no lixão. Até porque, por conta da mistura entre o lixo orgânico e o inorgânico. Agora imaginem um jato d'água
capaz de transformar tudo que é orgânico em combustível em poucos minutos, e as partes sólidas dos dejetos inorgânicos serem reutilizadas também imediatamente pela indústria. É ou não é uma grande notícia para o planeta? Pois é, pena que aqui no Brasil essas coisas não pegam. O brasileiro é capaz de dizer, não, mas isso aí não dá certo. Ou então, não, isso aí não é novidade, isso aí já existe lá em Caxaraminguá há muitos anos. Bem, Israel é pioneiro, está se tornando pioneiro em várias dessas tentativas, ou melhor, dessas descobertas de usar o bom senso, a simplicidade com muita tecnologia. E está dando certo. Por exemplo, eu tenho repetido aqui, Israel costuma transformar deserto em tapete verde. Daí mais um passo em direção à melhoria das condições do planeta, já que para muita gente o planeta está agonizando. Bem, isso gerará mesmo muita grana para quem entrar agora no negócio. Tomara que nós sejamos sócios desta nova descoberta israelense. Sonhar não custa nada. Até depois.